Bom, gente, então vamos lá para mais um Study Vlog aqui no canal. Então, vamos começar aí no primeiro dia do Study Vlog. Eu gravei por uma semana aí pra vocês. E era no dia 30 de agosto, no domingo. Então, nesse dia, eu fui meio que passar limpo um negócio de um trabalho de artes que a gente tinha pra fazer, eu e meu grupo. E já que eu tinha começado em outro computador, eu tive que passar a limpo para o meu computador. Então o vídeo de hoje vai ser uma proposta um pouquinho diferente, vai ser um study vlog 100% narrado e eu espero que vocês gostem, então não esquece de deixar o like aqui embaixo. E se você gosta dessa proposta de vídeo que é um pouquinho mais diferente, não esquece de comentar que eu tô sempre olhando o comentário aí de vocês. Então, nesse outro dia, já era na segunda-feira, então eu tava nas minhas aulas. A minha primeira aula foi de história, então eu tava tomando café e também ali participando da aula. Então eu gravei aí alguns takezinhos pra vocês. A minha segunda aula nas segundas-feiras é de inglês, mas eu não gravei pra vocês porque a aula de inglês foi um esquema um pouco diferente, eu precisei do meu celular. Mas mesmo assim eu continuei gravando pra vocês a aula de história. Foi uma aula que a gente conversou bastante, então eu não anotei muita coisa, mas mesmo assim decidi gravar pra vocês. Então, no próximo take já era de tarde, onde eu tava grifando uns negócios pra no dia seguinte estudar. Então, como vocês podem ver aí, eu coloquei um Study With Me passando ali atrás. Inclusive, vou deixar o link desse Study With Me aqui na descrição pra vocês, porque ele foi muito bom. É muito legal esse Study With Me, então vou deixar aqui caso vocês queiram acessar. Então, nesse dia aí, como eu falei, estava grifando a matéria que eu ia estudar no dia seguinte. Bora lá então para terça-feira. Nesses dias eu não gravei as aulas para não ficar muito cansativo para vocês. Então de tarde eu coloquei o mesmo Study With Me, porque ele era bem longo, então deu tempo de eu assistir mais coisa. E eu tava estudando a matéria que eu grifei no dia anterior, que era uma matéria de ciência sobre os sistemas do corpo humano. Então, enquanto eu tava estudando, eu assisti tanto aquele Study With Me que eu já tinha começado no dia anterior, quanto outros study vlogs e alguns outros study with me's aí, mas aquele lá era o mais legal. Depois eu fui pra minha aula de inglês, mas depois da aula de inglês voltei a estudar aquele mesmo conteúdo e tava assistindo aí outro study with me, mas eu não lembro qual que ele era, então eu não vou conseguir deixar aqui na descrição pra vocês, mas o que eu tava assistindo na segunda-feira eu vou deixar ele aqui pra vocês, que ele é bem legal. E nesse dia eu tava estudando na cama, porque tava um dia mais friozinho assim, então decidi estudar na cama mesmo. Eu tava motivada pra estudar, mas tava frio, eu queria ficar na minha cama. Então decidi que eu ia estudar na cama, então peguei meu cobertor ali e fiquei estudando na cama mesmo. E no final o resumo ficou assim, ele não ficou pior por eu ter feito na cama, pelo contrário, até que ficou melhor. E eu gostei desse negócio de estudar na cama, então ficou assim o resumo. Não ficou com muitos enfeites, mas eu gostei bastante do resultado. Então aí alguns takezinhos de como ficou em tempo real e de eu guardando os materiais, né? Eu usei bem pouquinha coisa, só meu livro, meu caderno e algumas canetas, não foi muitos materiais. E depois eu desliguei o meu computador porque já era final da tarde. Vamos lá então pro próximo dia do nosso study vlog. Era na quarta-feira, então nesse dia eu gravei aí a aula pra vocês. Era a minha primeira aula, aula de ciências. Então eu tava ali com o meu resumo junto, porque a gente tava fazendo. Eu acho que era atividade avaliativa nesse dia, eu não me lembro, mas eu tava ali com o meu resumo pra consultar, meu livro, meu caderno. A gente fez bastante atividade nesse dia. Eu também tava tomando café, mas eu tava, no caso, eu só tomei uma batida, então nem apareceu ali muito pra vocês. E depois, no intervalo não, mentira. Depois das aulas, nesse outro takezinho aí que tava mais de perto, sou eu já fazendo as tarefas de português que a professora tinha passado na aula, mas aí eu já tava depois da aula fazendo as tarefas. E eu tava com o computador ali porque as tarefas estavam pelo computador, né, no aplicativo da escola. Então, tinha bastante atividade para fazer de português, então já fiz aí tudo que ela tinha passado para fazer depois da aula e o que ela passou na aula mesmo, né, que não deu tempo de eu terminar. Então, depois de fazer a tarefa de português, eu fui fazer a tarefa de ciências. Era uma pesquisa
Então, por isso que eu tava com o computador ali. Eu fui fazer tanto a tarefa que a professora tinha passado naquele dia, quanto a que ela tinha passado na semana passada, que eu não tinha feito, então eu não tinha ela pronta para essa aula. Mas mesmo assim eu fiz, eu não deixei de fazer, né, gente? Porque é um aprendizado, então é bom você fazer. Então eu fiz, mesmo que não fosse fazer diferença para a professora, fez diferença para mim, né? Eu aprendi alguma coisa, então eu estava aí fazendo a tarefa tanto do dia que a professora tinha passado, quanto da semana anterior. E as duas tarefas, por pura coincidência, eram de pesquisa, então por isso que eu tava fazendo altos textos ali, porque quando as tarefas são pesquisas eu gosto bastante, então eu me inspiro e faço uns textões, mas eu gostei bastante de fazer essas tarefas. Bora lá então pro penúltimo dia desse study vlog. Nesse dia não era um dia que eu tava muito inspirada, até porque, sei lá, gente, eu não acordei muito bem nesse dia. Então eu só gravei pra vocês a aula. Era a aula de artes na quinta-feira. Então a gente tava fazendo trabalho em grupo. E daí era um trabalho de, tipo, de mostrar, assim, tipo, de teatro, né? Então, nossa, foi uma bagunça, mas até que foi bem legal. Mas além da aula, eu não gravei mais nada pra vocês nesse dia, porque como eu disse, eu não estava inspirada, então eu não estudei, nem fiz tarefa, nem nada do tipo. O último dia então do Study Vlog, gente, na sexta-feira. Nesse dia, olha, eu fui muito produtiva. Eu comecei assistindo vários vídeos que o professor de geografia tinha mandado sobre o conteúdo que ele estava ensinando nas últimas aulas. Era um conteúdo bem complicadinho, assim, bem extenso. Então ele mandou vários vídeos pra gente poder fixar o conteúdo na cabeça. Inclusive esses vídeos eram muito divertidos sobre clima e tempo. Depois eu fui fazer as atividades de geografia que tinham sobre esse conteúdo. Então, primeiro assisti os vídeos para saber do conteúdo e depois fiz essa atividade de revisão. Bom, então o Study Vlog vai terminando por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta de vídeo um pouquinho mais diferente. Eu gostei bastante de gravar, então espero que vocês tenham gostado de assistir, ter motivado vocês a estudar também. Então eu vou finalizando aí, fazendo as atividades. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Então é isso, bye!